Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Convenção Interamericana sobre a Obrigação Alimentar. A convenção no qual é mencionada vai falar sobre essa obrigação alimentar. E esses alimentos não são somente dos menores, certo? Esses alimentos também são aqueles provenientes e derivados das relações matrimoniais. Então, é traçada uma competência juntamente com a cooperação processual internacional quando existir uma situação em que o credor mora em uma localidade diversa do alimentando. Os menores são aqueles de fato abaixo de 18 anos, a menos que seja uma exceção, que são aqueles que são maiores de 18 anos, mas que continuam sendo incapazes. Lembrando que essa convenção ela está aberta a qualquer legislação que aderir a ela, né? Então é importante saber que existem essas compactuações. Então, essa convenção, de forma completa, ela vai falar sobre cada passo que é seguido, certo? Então, ele traz várias regras que são mencionadas ao longo de cada artigo. E uma curiosidade, né, é que diferente da Convenção de Nova York, que foi abordada aqui também conosco, esse instrumento ele tem um caráter, digamos que seja regional, porque é observado que somente alguns países do continente americano aderiram. E por isso é como se ela tivesse uma aplicação menor, certo? Mas também a convenção ela vem de acordo sobre o assunto de execução. Ela informa que deve ser encaminhado pelos agentes diplomáticos ou consulares. Então, é super legal. Em cada artigo vem mencionar, de fato, várias regras das obrigações alimentares, como, por exemplo, no artigo 6º, vai falar acerca da aplicação do direito. Nós temos também o artigo 8 e 9. Então, cada artigo vem trazer sobre uma obrigação desta convenção. Bom, me chamo Thalita e eu vou falar um pouco sobre a Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro, da Organização das Nações Unidas. Ela foi assinada pelo Brasil dia 31 de dezembro de 1956 e ela foi promulgada pelo Decreto 56.826 de 2 de setembro de 65. De acordo com o artigo 1º, a Convenção ela objetiva facilitar que se encontra no território de uma das partes contratantes a obtenção de alimentos aos quais pretende ter direito por parte de outra pessoa, que se encontra no território de outra parte contratante. Nesse procedimento previsto na Convenção, os demandantes eles gozarão do mesmo tratado, isenção de custos e despesas concedidas aos demandantes residentes. Vale frisar que a Convenção ela dividiu as funções de autoridade central em duas instituições. Uma, o órgão que deve enviar os pedidos de cooperação, autoridade remetente e outros que devem receber tais pedidos em determinado país. Outro, instituição intermediária. No Brasil, a Procuradoria-Geral da República ela foi designada para exercer ambas as atribuições, conforme preceituada pelos artigos 26 da Lei 5.478, que é a Lei de Alimentos. Essa convenção da ONU, ela... Eu sou Yasmin, eu vou falar um pouco sobre a Convenção da Haia de 2007. Em 19 de outubro de 2017, promulgou, por meio do Decreto 9.176, a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família, Convenção da Haia de 2007, em vigor a partir de 1º de novembro do mesmo ano. O documento visa viabilizar medidas para acelerar e tornar mais efetivo os pedidos de prestação internacional de alimentos, conforme ressaltado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídico Internacional. A Convenção conta, além do Brasil, com mais 39 países. Os pedidos tramitarão pelo Ministério da Justiça, a autoridade central para a Convenção, papel exercido por meio do
por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é órgão da Secretaria Nacional de Justiça. É importante ressaltar as diretrizes gerais almejadas pelos Estados contratantes, constante no preâmbulo da Convenção, desejando melhorar a cooperação entre os Estados para a cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família, conscientes da necessidade de dispor de procedimentos que produzam resultados e que sejam acessíveis, rápidos, eficientes, econômicos, adaptáveis a diversas situações de justo, desejando aproveitar os aspectos mais úteis das convenções da Haia vigentes, assim como de outros instrumentos internacionais, e pretendendo beneficiar-se dos avanços tecnológicos e criar um sistema flexível e adaptável às novas realidades e às oportunidades oferecidas pelos avanços tecnológicos. Assim, além de mero cumpridor de atos, o Estado contratante também deverá disponibilizar em seus direitos internos, salvo se houver expressamente a reserva de fazê-lo, medidas para executar as decisões com base na Convenção, nos termos do artigo 39 do Decreto. Os Estados contratantes também deverão tornar em seus ordenamentos internos disponíveis as seguintes medidas, como retenção de salário, bloqueio de contas, alienação forçada de bens, denegação, suspensão ou revogações de certas permissões, como carteira de habilitação, e entre outros. A Convenção da Haia é um dos mais modernos mecanismos de efetividade na prestação de alimentos no âmbito internacional e ainda sem cobrança de custas do Estado contratante rogado. Posso solicitar alimentos quando o pai reside no exterior? A resposta é sim. Existe a forma judicial comum, onde é feito dado a entrada aos trâmites legais dentro do Brasil, né, pelas vias judiciais comuns, e o pai vai ser citado através de uma carta rogatória. Mas o Brasil também tem alguns tratados internacionais, como a Convenção de Haia e a Convenção de Nova York. Elas falam exatamente sobre uma cooperação entre esses países, né, para ajudar nessa judicialização desses alimentos. Há uma cooperação, dada entrada no lugar de origem da criança, né, do alimentado, feito toda a documentação pela via judicial brasileira, né, comprovante de residência, documentos da criança, documentos dos pais, comprovação de gastos da criança, e a partir daí é feito a judicialização, a ação é feita, e uma vez o pai sendo ajuizada a ação e determinado o valor, né, desses alimentos, o pai é obrigatório a cumprir com esses alimentos através dessa cooperação que esses países têm. São vários países. Se os países estiverem dentro da Convenção de Haia e de Nova York, é válido e o pai tem a obrigação de pagar mesmo morando no exterior. E o que fazer quando o filho mora no exterior? Né? Nesse caso, é indicado que sejam procuradas as autoridades estrangeiras competentes, né? Através dos tratados e convenções. Olá, pessoal. Meu nome é Vanesca. Eu vou falar aqui um pouco sobre o tema da nossa equipe, né? Nós ficamos com o tema Alimentos Internacional e o Direito Internacional Privado, né? Vou iniciar falando um pouco de uma convenção, né? Tem várias convenções que falam a respeito. Eu vou iniciar falando para vocês sobre a Convenção de Nova York, que o Brasil essa convenção aconteceu dia 20 de junho de 1956. O Brasil aderiu à mesma no mesmo ano, em 31 de dezembro, né? E ele é conhecido também por ser o primeiro tratado internacional a vigorar no Brasil, né? Logo após isso, foi ratificado, né? A gente teve a ratificação dessa convenção, que aconteceu em novembro de 58, e em 2 de setembro de 1965,
através do decreto 56.826, foi promulgada a Convenção de Nova York aqui no Brasil, né? A adesão, ela vai de encontro ao artigo 226 da Constituição Federal, que fala que, segundo o qual a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. Os estados que fazem parte dessa convenção são em torno de 60 países, no caso, né? Só que tem uma curiosidade, a convenção foi em Nova York, nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eles não fazem parte desse tratado. Bom, continuando. Essa convenção, ela é um conjunto de normas que visa a solução de conflitos sob pensão alimentícia, nos casos em que as partes, elas residam em localidades diversas, desde que sejam signatários da Convenção de Nova York, por meio da Lei de Alimentos, número 5.478, de 25 de julho de 1968. Quem é a instituição intermediária para os pedidos fundamentados nessa Convenção de Nova York é a Procuradoria. De acordo com o que foi visto, essa convenção ela tem dois objetivos principais, que seria o primeiro, que é o de estimular a cooperação por meio da implementação de um mecanismo ágil e pré-determinado para que aconteça as intimações, notificações no âmbito judiciário com mais agilidade e benfeitorias essas que podem adentrar e mudar o decorrer de muitos processos, porque com a agilidade que foi estabelecida a elas, os prazos não decorreram tanto tempo, entendeu? Sendo assim, muito mais ágil e com muita facilidade para a resolução dos problemas. E o segundo seria para garantir o direito da defesa da pessoa que é citada ou intimado perante a justiça no estado de origem. Porque essas mudanças que esse novo instrumento processual internacional está trazendo são expressivas, uma vez que existem países que sequer possuem acordo de cooperação internacional, entendeu? Sendo que vários países cobram taxas para esse tipo de ato, esse tipo de intimação, notificação. Tipo, aqui no Brasil em si, a gente era muito devagar a notificação. Tipo, aqui no Brasil em si, a gente era muito devagar, que os prazos corriam, os prazos andavam. E com isso, através do que foi pedido e designado nessa convenção, a gente começou a ter a celeridade maior nos processos. E com isso os prazos foram decorrendo não foram tomando não tanto tempo em relação aos prazos de antigamente. E isso foi uma evolução muito grande que ajudou muito, tanto o judiciário como também as outras esferas do direito.